Já ouviu falar de Power BI, mas não faz ideia de por onde começar? Ou talvez você já tenha tentado baixar aí o aplicativo, instalou, mexeu um pouquinho e achou aquilo tudo complicado demais. Putz, não é para mim. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a sair do absoluto zero com Power BI e criar com poucos passos aí, né, o seu primeiro dashboard como esse que você está vendo na tela. E melhor de tudo, sem precisar ser nenhum especialista em TI ou ter algum tipo de background na parte de tecnologia, como muita gente pensa. Então, antes de mais nada, se eu conseguir te ajudar no final desse vídeo aqui, peço que você deixe sua curtida, se inscreve aí no canal. Eu vou trazer conteúdos semanais aqui relacionados à área de dados, Power BI, Excel, semanalmente aqui para você. Então, é legal que você seja inscrito para você ser notificado aí quando eu tiver um conteúdo novo. Antes, né, de já colocar a mão na massa, de começar a desenvolver aqui o negócio, eu preciso te explicar o que é BI. Porque quando a gente fala Power BI, o BI ali do final ele tem um significado, né? Significa Business Intelligence. E o que é Business Intelligence? Traduzindo, né, para o português, Business Intelligence nada mais é do que inteligência de negócio. E uma confusão muito comum que é feita no mercado é que a galera confunde BI com uma ferramenta, como o Power BI. O Power BI, ele não é o BI, ele é uma ferramenta de BI, beleza? Então, eu deixei aqui bem claro para a gente poder entender que BI não é ferramenta, BI é um conceito, né? O Business Intelligence é um conceito, é um conjunto de técnicas, né, e de ferramentas ali que vão ajudar um decisor de uma empresa a tomar uma melhor decisão com base nos dados. Não em achismos, não em experiências de vida, né? Mas com base nos dados. Então, basicamente, o BI é isso. E existem várias ferramentas, incluindo o Power BI, que auxiliam na construção aí de uma solução de dados, né, numa solução de business intelligence. O que a gente precisa entender é que dentro do BI existe um processo a ser seguido. E esse processo, ele é muito importante de você entender pelo menos o comecinho, porque quando a gente começar a colocar a mão na massa ali, você vai começar a encaixar as coisas, né? Você vai ver ali, não, beleza, ó, esse processo aqui é referente àquela etapa lá, essa daqui é referente àquela outra, e todo e qualquer projeto, desculpa, de BI vai ser igual em termos de estrutura, né? Ele precisa passar por todos as etapas aqui, né? Que eu vou te mostrar. Então, como que é esse processo? O processo é o seguinte: ele inicia numa coisa que a gente chama de ETL, tá? E o que é o ETL? A sigla ETL significa extract, o E, né, é de extract, ou seja, do inglês, né, extração. O T, transform, que é de transformação, e o L é de carga, load, em inglês. Então, o que é extração, transformação e carga, né? A extração é quando a gente extrai, a gente captura os dados, né? Lembra, Business Intelligence trabalha com dados, né? Então a gente extrai, captura os dados de uma fonte de informação, seja ela um sistema, seja ela uma planilha de Excel, como é o caso do nosso exemplo, que eu vou mostrar já já para você. Existem várias fontes de dados, tá? Então a gente faz a extração desses dados brutos, os dados brutos, do jeito que eles vêm ali da origem. A gente precisa fazer um processo de transformação, que é o T, transform, que é a parte de tratar os dados, né? Porque ele não vem nunca. Dificilmente o dado vai vir 100% prontinho para a gente poder fazer a análise. Então, o que a gente precisa fazer? Um processo ali de transformação e preparação para esse dado ser analisado. A gente vai fazer esse ponto aqui passo a passo dentro do Power BI, beleza? E o L, que é de carga, que é quando a gente, com esses dados tratados, a gente carrega esses dados em algum lugar, seja em um outro banco de dados ou em alguma ferramenta de BI, como é o caso do Power BI que a gente vai ver, beleza? Então, esse é o processo de ETL. Depois do processo de ETL, a gente vai entrar num processo de modelagem de dados, que é o que a gente chama de modelagem dimensional. Aqui, aí presta atenção aqui em mim, esse ponto aqui é muito importante. Se você está iniciando, não se preocupa com isso daqui, porque esse ponto ele é crucial para você trabalhar com dados, né, obviamente, mas se você está iniciando, não se preocupe,
Eu posso trazer mais vídeos falando de modelagem aqui, tá? Mas só para você entender, modelagem é a organização dos dados. Como que a gente organiza as tabelas, né? Que nós chamamos, que a gente vai ver na prática aqui no Power BI como que funcionam as tabelas, e como que elas se comunicam, né? É o relacionamento entre as tabelas aqui dentro do Power BI, beleza? Ou em qualquer solução de BI, tá? E a gente tem a parte de visualização e análise, que aí é a parte bacana do projeto, né? Que é quando a gente constrói toda a parte de visual, constrói os relatórios bonitões, né, os dashboards e realiza as análises, tá certo? Então, esse é o processo de BI como um todo, né? Entendemos o que é BI, entendemos o que o BI precisa de um processo para acontecer. Te expliquei as macroetapas, né? Porque cada etapa dessa daqui tem as suas quebras, né? Então, agora a gente vai entender aonde que o Power BI entra nessa equação. E aí, eu já adianto para você, o Power BI, ele faz tudo isso aqui, tá? Ele pode fazer tudo isso daqui de ponta a ponta. Ele faz o ETL, que a gente vai explorar aqui com detalhes. Ele faz a modelagem, ele faz a parte de visualização e análise muito bem. Acho que é o ponto que ele mais brilha, né, aos olhos das pessoas, é que a parte de visualização dele é muito boa e a parte de análise. Realmente, a parte de análise do Power BI é um caso à parte, onde a gente cria os cálculos, né? A gente desenvolve ali as medidas DAX, que nós chamamos, tá? O que a gente vai ver aqui nessa aula é como que você consegue sair do zero aqui e construir um dashboard, tá bom? Quer dizer que o Power BI, ele sozinho, ele supre todas as etapas de um projeto de BI? Aí vai depender do tamanho do projeto, tá? Não é o ponto aqui desse vídeo, mas se o projeto ele for um projeto muito robusto, talvez o Power BI sozinho não consiga trabalhar. Então ele tem que fazer um trabalho conjunto com outras ferramentas de BI, beleza? Mas em projetos menores, ele funciona perfeitamente bem fazendo todas as etapas, tá certo? Então, esse daqui é o Power BI dentro do processo de BI aqui como um todo. Agora, o que vai acontecer aqui é o seguinte: chega de enrolação, né? Vamos começar a mão na massa aqui. Vamos baixar o aplicativo do Power BI. E primeiro, né, eu quero te explicar o que é o Power BI. Power BI, ele é uma ferramenta da Microsoft, desenvolvido pela Microsoft, né? E ele tem como objetivo ajudar analistas de negócio, principalmente analistas não técnicos. São pessoas que não são da área de dados, não têm aquele background técnico, por isso que eu te falei, não precisa ficar preocupado em ser de TI para aprender Power BI, você não precisa. Pode ser um analista financeiro ali, pode ser um analista comercial, uma pessoa que trabalha com logística, que é muito comum, um RH, e que quer desenvolver relatórios ou que precisa demonstrar suas informações ali de forma mais visual, de forma mais prática e rápida. Então, o que eu vou te mostrar aqui é um passo a passo para você poder tornar uma planilha de Excel como essa daqui, né? Que a gente vai usar como base, nisso daqui, nesse relatório aqui interativo. Ó. A gente clica aqui, filtra tudo lá, a gente clica aqui, ó, faz os filtros interativos, a gente pode mudar aqui os filtros, ó, no ano, ó, e tudo é filtrado automaticamente, beleza? Então, ele é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft, que tem esse objetivo, e é gratuito para o uso. Você pode utilizar, baixar, instalar na sua máquina e usar tranquilamente sem pagar. Você vai precisar pagar uma licença quando você for precisar compartilhar isso aqui, que também pode ser um tema para uma outra aula, beleza? Mas como que você baixa e instala o Power BI? Tem duas maneiras. Uma é abrindo aqui o Google, né? E digitando lá Power BI Download. Power BI Download. Você vai acessar aqui o primeiro link e fazer o download lá do Power BI. Deixa eu ver se está funcionando esse link aqui. Isso, ó. Você vai clicar aqui no primeiro link, vai colocar aqui a língua que você quer e vai baixar, né? Central de download. Às vezes a Microsoft muda isso daqui, tá, pessoal? Às vezes ele muda isso daqui, mas está aqui, ó. Você coloca português, né, Brasil, e clica em baixar, ele vai baixar o aplicativo. Mas tem uma outra forma que eu acho um pouco melhor. Se você tiver no Windows, você pode abrir o aplicativo da Microsoft Store, esse cara aqui, vai clicar lá nele, né? Vai abrir o Store aqui e aqui a gente busca Power BI, ó. Eu já até busquei aqui, que o meu já está instalado. A gente vai clicar aqui, vai buscar Power BI
ele vai buscar para você o aplicativo do Power BI, e aí ele pode ter dois aplicativos aqui, ó. Ele pode ter o Power BI Builder e ele pode ter o Power BI Desktop, beleza? A gente vai usar o Desktop. O Report Builder é outra coisa. A gente não vai usar esse cara aqui. A gente vai usar o Power BI Desktop. Então, quando você clicar aqui em Power BI Desktop, ele vai fazer o download aqui para você, né? Ele vai aparecer para você fazer o download aqui. No meu caso, já tem instalado, então não vou fazer. É uma instalação muito simples. Next, next, next e pronto. Ele vai fazer a instalação aí para você rapidinho. Quando você instalar, ele vai aparecer o iconezinho amarelinho do Power BI. E aí, deixa eu fechar aqui esse nosso arquivo. Fechar esse arquivo aqui que a gente vai usar ele depois. E aí a gente vai abrir o aplicativo do Power BI e ele vai entrar nessa carinha aqui para você, certo? Primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em relatório em branco. Na hora que você clicar aqui em relatório em branco, ele vai abrir essa telona branca aqui para você, beleza? Vou contextualizar você sobre essa tela. Um ponto muito importante é que o Power BI ele é atualizado mensalmente. Então, todo mês tem uma atualização da Microsoft aqui que pode mudar um pouco as coisas de lugar. Então, se essa tela, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, estiver diferente, é porque atualizou ali alguma coisa. Então, o que eu vou te ensinar aqui, de fato, é como que você localiza as coisas pensando aqui na funcionalidade, não no botão em si. Porque os gráficos aqui ele pode mudar de lugar, o botão aqui ele pode mudar de nome, pode estar em outro lugar, mas eu vou te mostrar a lógica por trás do negócio para você poder aplicar aí no seu dia a dia. Uma coisa que é importante, que eu preciso que você já faça, é quando você abrir o Power BI Desktop, para que a gente tenha as mesmas funcionalidades, como eu disse, ele atualiza mensalmente, então para a gente ter a mesma funcionalidade aqui, você vai clicar aqui nessa guia, ó, Arquivo, vamos clicar aqui em Arquivo, e aí, lá embaixo, a gente vai na parte de Opções e Configurações. Opções e Configurações. E vou subir aqui, ó, e vou clicar em Opções. Clicando em opções, ele vai abrir uma janela para a gente. Ele demora um pouquinho, tá? Ele pensa um pouquinho. Ele vai abrir essa janela. Maravilha. Aonde que a gente vai? Tem uma opção aqui, ó, que é a opção de recursos de visualização. Aonde ela está? Aqui, ó. Recursos de visualização, certo? Vou clicar em recursos de visualização. E aí aqui, sempre que a gente tiver uma atualização nova no Power BI, ele vai aparecer aqui um recurso como preview, que são todos os recursos que o Power BI vai colocando e vai testando. Então eu aconselho você a marcar tudo que você tem aí disponível no momento, marca tudo e dá o OK, beleza? O que vai acontecer? Eu marquei um aqui que não estava marcado para mim, ó, e ele vai pedir para você, ó, o recurso requer uma reinicialização, beleza? Então você vai dar um OK aqui e vai fechar o seu aplicativo do Power BI. Vou fechar ele aqui, não vou salvar, não preciso salvar. E vou abrir de novo. Então aí você só fecha e abre de novo o seu arquivo. Por quê? Porque tudo aquilo que estava desmarcado em preview, ele vai aplicar no seu arquivo do Power BI aí para você ter a última versão dele. Ponto importante: quando você instala o aplicativo pelo Store da Microsoft, as atualizações elas são feitas automáticas aqui para você, você não precisa fazer nada. Se você resolver baixar pelo site, todo mês você precisa ir lá e baixar o aplicativo de novo para ter a versão mais atualizada. Por isso que eu recomendo você fazer o download pela Store, porque aí fica atualizado ali direto, você não precisa ficar baixando todo mês, beleza? Então, abri o aplicativo de novo e vou clicar lá em relatório em branco. Cliquei aqui. Ele vai abrir lá o relatório em branco. E aí, vamos dar uma olhada aqui, vamos nos situar com o Power BI. A gente tem essa tela em branca, que é o Canva, é o Canvas, né? Onde a gente chama, onde a gente vai construir os nossos relatórios. É aqui que vai vir os gráficos e os visuais, tá? Essa primeira aba que a gente tem, essas abinhas laterais, elas são muito importantes, porque é aqui que a gente vai construir os relatórios. Na primeira aba de relatórios, ó, parei o mouse aqui, tem lá, exibição de relatório.
A segunda é o modo de exibição de tabela, que não vai ter nada aqui, que a gente não tem nenhum dado aqui. E essa outra exibição é a exibição de modelo. Lembra lá que eu te falei do Power BI, dos processos do BI? Então a gente tem o ETL, a gente tem a modelagem, que vai estar aqui dentro dessa guia de exibição de modelo, e a gente vai ter a parte de visualização, que está aqui dentro dessa exibição do relatório, beleza? Então aqui vai estar a parte de visualização. Por enquanto a gente não tem nada aqui, certo? A gente precisa importar os dados. E aí puxa na memória aí o processo de BI. Qual que é o primeiro passo? É o ETL. E o ETL, qual que é o primeiro processo, né? Qual é o primeiro passo do ETL? É o E, de extraction, de extração. Então, a gente vai extrair os dados da onde? Da nossa fonte de dados, que é, a princípio, essa planilha de Excel aqui, que são dados fictícios, né? Que a gente criou aqui para a aula, mas ela simula uma extração de um relatório, de um sistema que você pode. É muito comum isso acontecer, né? Você vai lá, entra no seu sistema da empresa e tira um relatório de Excel. É um relatório de vendas de empresa de varejo, que vende produtos, tá? E vende para vários continentes, enfim, a gente tem uma base bem grande aqui de 70 mil linhas, mais ou menos. Então, o relatório ele vem nesse padrãozinho aqui com título, aí ele tem aqui um resumo e etc. E a gente precisa tratar tudo isso aqui. Então, essa base de dados vai estar disponível no link aqui, tá, do vídeo. Eu vou deixar para você baixar aí gratuitamente e praticar. Todo o material que eu estiver disponibilizando aqui vai ficar disponível nesse link. Então, só você clicar lá e baixar, beleza? Gratuitamente. Maravilha. Então, essa base de dados vai servir como base. Vou fechar aqui para a gente poder ver aqui e bora lá. Como que eu inicio um projeto em Power BI? Eu primeiro preciso extrair os dados da fonte. Então, a gente tem um botãozinho aqui que é muito importante, que é esse botãozinho aqui, ó, obter dados. Esse cara aqui é o E do ETL, tá bom? É a extração. É aqui que tudo começa. Então a gente vai clicar lá, obter dados. E aí, dentro de obter dados, ele vai te trazer um monte de fonte de dados, ó. Fontes de dados comuns. Então, o Power BI ele pode conectar em uma infinidade de fontes. Uma pasta de trabalho do Excel, que é o nosso caso. Tem aqui modelos semânticos, né? Enfim, tem um monte de coisa. SQL Server, que são bancos de dados, né? Então, a gente tem texto, arquivos de CSV, né? Texto CSV, páginas da web, também ele consegue conectar. A gente consegue conectar em PDFs, a gente consegue conectar em arquivos JSON, arquivos XML, enfim, uma série de arquivos. Se a gente clicar aqui em mais, ele vai mostrar todos os conectores que a gente tem, ó. Tudo ou separado por tipo de arquivo. Arquivos, pasta de trabalho do Excel, XML, CSV, JSON, pastas, PDFs, pastas do SharePoint, bancos de dados, ó, uma infinidade de bancos de dados aqui dentro. Aí tem os produtos próprios da Microsoft, né, o Power Platform, serviços online, enfim. No nosso caso aqui, a gente vai clicar em pasta de trabalho do Excel, porque o nosso arquivo está no Excel, beleza? Vou clicar aqui e vou clicar em conectar lá. O que vai acontecer aqui? Ele vai navegar. Ele vai pedir para você começar a navegar onde que está salvo o seu arquivo que você quer trabalhar. No meu caso, eu vou navegar até a pasta que está o meu arquivo de base de vendas. Lembrando, esse arquivo está disponível para você baixar aí gratuitamente. Clica nele, baixa, salva na sua máquina e aí você faz esse processo, certo? Quando eu navegar, clicar no meu arquivo aqui, vou clicar em abrir, ele vai começar a carregar ali, né? Vai começar a conectar. Está dizendo que ele está conectando aos dados. E a gente vai abrir aqui, ó, e ele vai chegar nessa tela de navegador, né? De navegação. O que é essa tela aqui? Como a gente está conectando no arquivo de Excel, repara que aqui, ó, base de venda XLSX é o arquivo. E dentro do arquivo do Excel, a gente pode ter várias planilhas, né? Várias sheets, várias abas. No caso aqui, a gente só tem uma, que é a planilha 1, certo? Planilha 1.
que é onde estão os nossos dados. Poderiam ter várias outras planilhas aqui, beleza? Então, maravilha. Na hora que eu clicar aqui, ó, só clicar em cima do nome, ele vai dar um preview dos dados aqui na direita. Então, a gente vai ver aqui como estão os nossos dados, tá certo? E aí, eu preciso flegar essa tabela, né, essa planilha que eu quero trazer para dentro dos meus dados, eu vou clicar aqui no flagzinho. Então, na hora que eu clicar aqui no flagzinho, repara que ele vai aqui embaixo habilitar dois botões, o carregar e o transformar dados. Aí aqui, de novo, presta atenção aqui em mim, muito importante. O obter dados é o E do ETL, beleza? É o E do ETL. Agora, a gente está começando a entrar no T de transformação lá do ETL. E aí a gente precisa olhar para esse botãozinho aqui, ó, que é o transformar dados, né? É o T do transform aqui. Se a gente clicar em carregar direto, o Power BI automaticamente vai carregar a planilha, né? Os dados do jeito que eles estão aqui. Mas eles não estão bem certinhos. Lembra que eu te falei que normalmente as origens não trazem os dados certinhos para análise? A gente tem muito dado em branco, ó, linha em branco, que são aquelas linhas de cabeçalho, que a gente não precisa para essa análise. A gente precisa ter os dados limpos e algumas outras transformações que a gente vai fazer aqui que eu vou te mostrar. Então, a gente tem que clicar aqui primeiro em transformar dados. Cliquei lá, transformar dados. E aí vai acontecer uma coisa aqui que confunde muita gente. O Power BI, ele trabalha com dois elementos. Ele trabalha com o Power BI, que é aquele que eu te mostrei, e tem um elemento que é o Power Query. Quando você clicou em transformar dados, ele vai abrir para você, ó, uma outra janelinha. Tá vendo aqui, ó? É uma outra janela. Essa é a janela que a gente estava trabalhando do Power BI até agora, e essa daqui é o Power Query, beleza? Power Query. Tá vendo aqui, ó? Ele até fala para você, ó, editor do Power Query. O que é o Power Query? É a ferramenta do Power BI para realizar transformações nos dados, para fazer o ETL. Então é aqui que a gente aplica toda a parte de transformação e limpeza dos dados, tá? Vamos começar eu vou começar aqui a contextualizar para você como que funciona o Power Query, né? Vou te mostrar aqui cada botãozinho. Pode parecer um pouco complicado no começo, mas fica tranquilo, porque ele é muito intuitivo, né? Tem muita opção, tem muito botão para você clicar aqui, mas ele é intuitivo mesmo para você poder fazer as coisas, tá? Ele trabalha com uma linguagem de programação que é a linguagem M, você pode ver aqui, ó, pela barra, mas a gente não precisa saber isso aqui para trabalhar, tá? Não precisa. O que a gente precisa é só entender a lógica por trás e clicando nos botões para fazer as transformações. Então vamos fazer a nossa primeira transformação aqui. Quando a gente exportou a planilha para cá para dentro do Power BI, né, do Power Query, a gente foi lá, conectou, todas as planilhas ou todas as tabelas, todos os dados que a gente trouxer aqui para dentro, ele vai estar aqui na esquerda dentro dessa guia de consultas, beleza? Então a gente está vendo aqui, ó, planilha 1, que é a planilha que a gente exportou aqui para dentro. Se tivessem mais, elas iriam aparecer aqui na esquerda, várias tabelas, né? Consultas. O Power Query chama de consultas, a gente pode chamar de tabelas, certo? Nesse caso aqui, a gente precisa renomear esse cara aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Planilha 1 a gente não sabe o que é. Então vamos renomear para vendas. Tem duas formas. Eu posso clicar com o botão direito aqui e renomear, ou lá na direita, ó, aqui na direita, a gente tem a opção de nome. Tá vendo aqui? Propriedades, nome. Posso mudar o nome aqui também. Então vou colocar vendas. Vendas. Enter. Maravilha. Já fizemos essa alteração. Então agora, ó, percebe que ele está o nome de vendas aqui. Beleza? Ótimo. Vamos lá agora. Dá uma olhada nos nossos dados. Porque o que acontece, né? A gente não precisa desse excesso de linhas aqui vazio. Por quê? Nulo aqui dentro do Power Query é vazio. Ou seja, está uma célula em branco lá na nossa planilha de base, né? Então, nesse caso aqui, o relatório de vendas, que está aqui, ó, é o nosso título, né? Isso daqui é a exportação, aquele descritivo que traz as células mescladas dentro do Excel e etc. E aqui a gente tem um monte de célula vazia. A gente não precisa de nada disso, porque os nossos dados começam aqui, ó,
data de venda. Aqui é o cabeçalho dos nossos dados, beleza? Então, como que a gente faz para remover essas linhas aqui? Aqui dentro da linha da guia de página inicial, Power Query, a gente tem essa opção aqui ó, de remover linhas. Beleza? Remover linhas. Vou clicar ali, ó, e aqui ele me dá a opção de remover linhas superiores. Clico aqui em remover linhas superiores. Ele vai abrir uma janelinha aqui, que ele está me perguntando o seguinte: remover linhas superiores. Especifique quantas linhas serão removidas da parte superior. Então, quantas linhas eu vou remover da parte superior aqui? Uma, duas, três, quatro linhas, beleza? Então, eu vou colocar aqui quatro, e dou um OK. Olha que legal. Quando a gente fez isso, o que aconteceu? Power Query veio aqui e removeu as linhas. Poxa, mas não era só vir aqui na linha e clicar em excluir igual no Excel? Não funciona assim. Ó, eu não consigo dar um botão direito aqui na linha, não dá para deletar, não dá para fazer nada disso. Power Query, ele é um pouco mais engessado em termos de transformação do que o Excel. No Excel você pode fazer qualquer coisa, manipula a célula, né? Aqui no Power Query não é assim, beleza? Então a gente clicou lá e removeu as linhas superiores. Ótimo. O que acontece aqui? A gente vai ter os nossos cabeçalhos aqui na linha 1. Mas isso aqui ainda não está correto. Por quê? Porque eu preciso fazer com que esse cabeçalho da linha venha para cá. Ó. Aqui é o cabeçalho. Aqui ele é a primeira linha dos dados. Primeira linha da tabela. Então eu preciso fazer isso aqui subir. Então o que eu faço? Venho aqui, digito, dou um duplo clique e vou renomeando. Nada disso. Dentro da guia transformar, tá? A gente tem uma opção que se chama usar a primeira linha como cabeçalho. Ó. Então, na hora que eu clico aqui, ele automaticamente identifica que a minha primeira linha é um cabeçalho e ele sobe para cá. Ó. Agora, todas as minhas linhas aqui, as colunas, né, estão nomeadas. Ó. Estão nomeadas corretamente com o nosso com o cabeçalho, né, dos dados. Maravilha? Ponto importante. Tudo isso que a gente faz dentro da guia transformar aqui em cima, ó, a gente tem a guia transformar e a guia adicionar coluna. Tudo que a gente fizer dentro da guia transformar vai substituir os dados que a gente está tratando no momento. Vai transformar ele. Adicionar coluna vai adicionar uma coluna nova dentro dos nossos dados, aplicando aquele tratamento que a gente pediu. A gente vai fazer uns exemplos aqui só para você poder entender, tá? Que existe essa diferença entre a guia transformar e adicionar coluna. Existem opções dentro das duas que são iguais. Por exemplo, se eu vir aqui, ó, transformar e ver que eu tenho a opção de extrair, dentro da adicionar coluna, eu também tenho essa opção de extrair, ó, aqui. Faz a mesma coisa, só que uma substitui a coluna que você está transformando e a outra inclui uma coluna nova, tá certo? A gente vai ver aqui na prática, só para você poder entender agora de início. Próxima transformação. Na nossa planilha, aqui não vai dar para eu mostrar para você, porque o Power Query não carrega a planilha inteira, né? Ele traz só as 1000 primeiras linhas, tá? Ele está falando aqui, ó. Ele fala aqui, ó, criação de perfil de coluna com base nas 1000 primeiras linhas. Ele não carrega tudo, mas depois que a gente levar para o Power BI, ele vai carregar tudo, tá? Mas aqui para te exibir, para ficar mais leve, ele só dá o preview das primeiras 1000 linhas, tá? Mas a nossa planilha, a gente tem uma linha lá no final, que é uma linha de total, tá certo? É uma linha de total. E essa linha de total a gente nunca pode levar para o Power BI. Isso aí é uma regra, tá? Nunca leve totais para dentro do Power BI. Por quê? A lógica da coisa é que a gente vai fazer uma soma das colunas aqui para poder entregar os números lá nos relatórios. Se a gente tiver um total, por exemplo, aqui nessa coluna de custo unitário, que existe lá né, na nossa planilha, essa linha aqui de custo total, de custo unitário, no total dela vai duplicar o valor, porque ele vai somar o total também. Então, nunca, nunca, em hipótese nenhuma,
Nunca precisei, nunca vi uma situação em que a gente precisa levar os totais, né? Por quê? Normalmente o total ele vai estar dentro de planilhas de Excel. Então, a gente nunca vai precisar levar total para dentro do Power BI, beleza? Então, como que eu faço para remover esse total daqui? Vou te mostrar aqui de uma forma, ó, simples para você entender. Se eu for lá no final dos dados e clicar aqui, por exemplo, na coluna categoria, ele vai abrir aqui, ó, a lista pode estar incompleta, tá? Posso clicar aqui em carregar mais, porque ele só te dá um preview ali. Carrego mais, ele vai mostrar mais dados. Aqui é a categoria do produto. Percebe que a gente tem uma categoria nula, ó, nulo. E nulo no Power Query é vazio. Então a gente tem uma categoria nulo. Se eu filtrar aqui, funciona como no Excel, ó, isso daqui, o filtro, né? Então, seleciono todos, vou clicar aqui no nulo e vou dar um OK. Ele vai filtrar só o que está nulo aqui nessa coluna para mim. E o que está nulo aqui nessa coluna? É só uma linha, que é o quê? A linha do total. Isso daqui, ó, tá vendo? Número de vendas é a linha de total. Então, eu preciso remover essa linha aqui, tá? E aí, como que eu faço, né? A gente tem algumas formas de fazer. Tem duas formas de remover o total. Mas antes de remover o total, eu vou te mostrar aqui uma coisa muito legal do Power Query, que é essa parte aqui, ó, de etapas aplicadas, beleza? Beleza. Eu filtrei aqui, agora eu preciso remover essa linha, mas antes de remover essa linha do total, eu precisava voltar a minha ação aqui, né, para poder tirar esse filtro. Vou fazer um Ctrl Z aqui, não funciona. Igual no Excel, ó. Se eu fizer um Ctrl Z, ele não funciona nada. Por quê? Existe uma coisa muito melhor que o Ctrl Z aqui no Power Query, que é a etapas aplicadas, ó. Essa parte daqui, tá? Espera aí, que eu me perdi aqui. Voltou. Que é essa etapa, que é essa parte aqui. O que que isso aqui faz? Ele armazena todas as etapas de transformação que você criou. Olha essa última etapa aqui, ó, linhas filtradas. Então, tudo que você faz no Power Query, ele armazena aqui como se fosse uma macro do Excel. Ele vai armazenando. Então, tudo que você fizer aqui, ele vai criando uma etapa nova aqui, ó, de transformação. Então, essa etapa linhas filtradas é o filtro que eu apliquei agora na coluna ali para mostrar para você. Então, ó, eu posso voltar. Se eu clicar aqui nessa coluna, nessa etapa de tipo alterado, ó, percebe que ele vai voltar? Ó? Ele volta. Eu consigo ir voltando no tempo, né? Voltando a cada transformação que eu fizer. Ó. Ó lá, ó, tipo alterado, ó, cabeçalhos promovidos, ó, que a gente removeu lá os cabeçalhos, tá vendo? Ó? Aqui, nessa etapa da transformação, a gente ainda tinha as linhas nulas, ó, beleza? Então, como que eu faço para voltar uma ação que eu fiz no Power Query? Eu clico aqui, ó, posso clicar no xizinho das linhas filtradas e pronto, removi aquela etapa. Então, eu consigo ter um controle maior de cada etapa e é isso aqui que vai permitir todo o seu tratamento de dados ficar automatizado, porque quando você atualizar os seus dados, né, você não vai precisar fazer nada disso aqui de novo. O Power Query vai buscar todas as etapas aqui de transformação, uma por uma, e reaplicar dentro dos novos dados, tá? Isso aí pode ser um assunto para uma outra aula também. Então, voltei aqui, entendemos as etapas aplicadas, voltei. E como que eu faço para remover aquela linha de total lá no final? Duas formas. A gente pode clicar lá em página inicial e remover linhas, como nós fizemos, as linhas superiores, mas eu posso fazer removendo as linhas inferiores. Linhas inferiores, 1, que é uma linha, a última linha que é a linha de total. Posso fazer assim. Ou, vou cancelar aqui, eu posso ir lá na mesma coluna que eu filtrei de categoria, por exemplo, porque eu sei que essa coluna não pode ter nenhum valor nulo branco, porque eu conheço meus dados, né? Aí você vai ter que conhecer os seus dados aí. Eu sei que essa coluna não pode ter nenhum valor nulo. Então, se eu clicar nela, carregar mais, eu posso deixar de trazer, ou seja, eu posso filtrar essa coluna para que ela traga só as categorias e não traga o nulo. Então, clico aqui, ó, não traga o nulo e dou um OK. O que que ele vai fazer? Ele vai aplicar um filtro, né? Aqui está filtrado, aqui igual no Excel, né? Esse filtrinho. Ele aplica um filtro lá e ele deixa de trazer
os dados nulos. Então, isso aqui é uma outra forma de você filtrar dados e limpar dados que você, linhas, né, que você não precisa trazer aqui para dentro do Power BI. Maravilha? Então a gente fez esse filtro aqui. Vou voltar lá. Ótimo. A gente tem mais uma transformação para aplicar, que é em cima dessa coluna aqui de produto e marca. Percebe que nos nossos dados, na exportação do relatório lá do nosso sistema, ele traz o produto, então toda essa descrição aqui, ó, é o produto. E aqui, depois desse pipezinho aqui, né, dessa barrinha aqui, a gente tem a marca, ó. Então esse Contoso Projector é o produto e aqui é a marca, ó, marca Contoso, marca Prosware e assim vai. Para a gente fazer uma análise melhor, o ideal era que a gente tivesse duas colunas, né? Uma para produto e uma para marca. Por quê? Desse jeito aqui, eu vou diferenciar os produtos da Contoso. Ó. Eu não vou conseguir fazer uma análise agrupada por marca, por exemplo, porque eu não tenho uma coluna só da marca. Então, como que a gente faz para tratar isso aqui? A gente precisa quebrar essa coluna aqui em duas. Fazer uma de produto e uma de marca. Beleza? Vamos fazer isso. Para isso, eu preciso selecionar a coluna aqui, maravilha? Vou selecionar. E aí, ó, lembra que eu te falei que a coluna, as guias, né? Transformar e adicionar coluna tem uma diferença? A gente vai ver ela aqui agora. Vamos clicar em adicionar coluna. E aí a gente vai ter essa opção, ó, de extrair. Extrair. É um tratamento de uma coluna de texto, tá? Depois eu vou te mostrar a questão dos tipos de dados. Então a gente vai clicar aqui em extrair. E aí, nas opções, a gente vai extrair o quê? A gente precisa extrair o texto o texto após o delimitador. Vamos criar a primeira coluna de marca. Por que após o delimitador? Se a gente olhar, todas as linhas têm uma divisão com um pipezinho aqui, né? Com essa barrinha. Então, tudo aquilo que tiver depois dessa barra é a marca. Então, a gente vai extrair o texto depois do delimitador. Qual que é o delimitador? O pipe, a barra. Então, clica aqui, vamos extrair aqui e extrair texto após o delimitador, beleza? Cliquei aqui em texto após o delimitador, ele vai me perguntar qual é o delimitador. E aí você digita pipe, é o shift e a barrinha do lado do shift, se o seu teclado for normal aí, tá? No notebook ele tem que ver onde que é, mas é essa barrinha aqui de pé, beleza? Delimitador. E vou dar um OK. Antes de dar o OK, o que que acontece? Vamos prestar atenção aqui, que a gente precisa conhecer os nossos dados, né? Ó, vou cancelar, depois eu vou fazer de novo. Na descrição aqui, a gente tem o nome do produto aqui, um espaço, o pipe e um outro espaço. Esse espaço aqui é importante, ele entende como um texto também, um caractere. Então, se eu quero só tirar o nome, isolar o nome da marca aqui, eu preciso considerar o espaço também. Então, qual que é o delimitador que a gente vai pôr? Espaço, que é esse primeiro espaço, pipe e depois espaço de novo. Vamos fazer aqui, ó. Adicionar coluna, extrair, texto após o delimitador, clico lá. Qual que é o delimitador? Espaço, pipe, espaço. E dá um OK. Quando a gente faz isso, percebe que a coluna original não mudou nada. Ela continua lá do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente fez essa transformação em adicionar coluna. E se a gente olhar, ele vai criar uma coluna lá no final, ó, que é essa coluna de texto após o delimitador. E olha que legal, ó, ele já fez a remoção, ele pegou o contoso, ó, e deixou numa única coluna, beleza? Então essa coluna a gente pode chamar de marca. Como que eu faço para renomear a coluna? Duplo clique na coluna e coloco aqui, ó, marca, enter. Percebe que ele está criando aqui as etapas, ó. Linhas filtradas, textos inseridos após o delimitador, ó.
Se eu vier aqui na etapa linhas filtradas, o texto, a coluna de texto que a gente criou após o delimitador, já sumiu, ela não existe aqui nesse momento. Então eu clico aqui, ó, ela vai aparecer lá, ó, só dar um scrollado aqui, ela vai aparecer aqui, e as colunas renomeadas, ó, que é quando a gente mudou o nome dela para marca, beleza? Então maravilha. Nomeei aqui marca, ótimo. Agora eu tenho que criar a coluna de produto. E o que que é a coluna de produto, né? Da descrição do produto. É o que tem antes do delimitador, que é esse cara aqui. Então a gente seleciona lá e vamos aplicar a mesma transformação de extrair. Só que agora eu quero transformar essa coluna, não quero adicionar uma coluna como nós fizemos com a marca. Porque eu não quero mais ter essa coluna de produto e marca, né? Eu quero só ter a descrição do produto aqui agora. Então a gente pode vir na guia transformar, ó, transformar, porque ela também tem a opção de extrair aqui. Então eu vou clicar em extrair, é igualzinha da outra guia de adicionar coluna. E vou extrair o texto antes do delimitador. Clico lá. Qual que é o delimitador? É o espaço barra pipe, né? Espaço. E dou OK. Então aí, ó, percebe que ele alterou a mesma coluna, porque a gente está dentro da guia transformar. E agora é só eu renomear essa coluna aqui, ó, dou um duplo clique nela e coloco só como produto. Enter. Maravilha. Agora a gente tem duas colunas, uma de produto e a outra de marca. Maravilha? Muito bom, né? E sempre vai prestando atenção aqui nas colunas nas etapas aplicadas, tá? Que ele vai criando aqui, que ele vai gerando. Se você precisar voltar por algum motivo, você pode vir aqui e deletar a transformação que você fez, tá? Agora, a gente está quase terminando aqui a parte de transformações dos dados, tá bom? Presta atenção aqui comigo, vai tentando fazer aí também, que é muito importante. Isso daqui é prática, tá? Então, a gente vê que a gente tem um monte de opção aqui para clicar, muitos botões, meu Deus do céu, fico confuso. Calma, fica tranquilo que é muita prática. Você não precisa decorar o botão agora, tá bom? A gente vai fazendo esse processo aqui com calma. Então, bora lá. Vamos olhar para os nossos dados, porque agora a gente precisa criar duas colunas aqui, que é o seguinte: se a gente vê aqui os dados, lá nas colunas de valores, né, a gente tem uma coluna com o custo unitário do produto, ou seja, quanto que custa esse produto, quanto que esse produto custou para a gente, e a gente tem o preço unitário, que é o quanto a gente vendeu, tá? Preço de venda, uma unidade. E a gente tem a coluna de quantidade, porque veja, isso daqui é uma base de vendas. E essas vendas aqui, elas são feitas, por exemplo, em uma nota fiscal, que é o número da venda. Então, a gente tem um número da venda e a gente tem uma nota. Dentro da mesma nota, eu posso ter vendido vários itens, beleza? Vários itens. Que está representado aqui, ó, dentro dessa quantidade de itens, tá certo? Então, eu não tenho aqui uma coluna de total de venda, por exemplo, para a gente calcular um faturamento. Como que é o cálculo de faturamento aqui? Seria o preço unitário, né, quanto eu vendi uma unidade, vezes a quantidade vendida. Então a gente consegue também aqui criar uma coluna calculada para calcular o faturamento total. Vamos fazer? Acho que você nessa altura do campeonato já imagina onde que a gente vai, né? A gente vai clicar na opção adicionar coluna, beleza? Porque a gente quer adicionar uma coluna nova. Então eu vou clicar em adicionar coluna e aí a gente tem aqui, ó, uma opção que é coluna personalizada, certo? Ou padrão aqui, matemático. Vamos em coluna personalizada primeiro. Clico aqui em coluna personalizada. Ele vai abrir para você uma opção de nome da nova coluna. Qual que é o nome da nova coluna que eu quero criar? Eu vou vir aqui, ó. Vou digitar faturamento ou total de vendas, né? Ou faturamento, que é o nome da nossa coluna. E aqui na fórmula da coluna personalizada, ele te pergunta o que você quer calcular aqui dentro. Então a gente vem aqui na direita, tem todas as colunas disponíveis, que são as colunas do nosso relatório. Então eu posso vir aqui e pedir para ele colocar o preço unitário, ó, posso clicar duas vezes, que ele vai incluir aqui, vezes, asterisco, né? É o vezes, que é a continha que a gente quer fazer, a quantidade. Então eu dou um duplo clique na quantidade. Então preço unitário vezes quantidade. Maravilha?
Tem isso daqui e dou um OK lá. Na hora que eu dei o OK, o que que aconteceu? Ele criou aqui uma nova coluna. Ele adicionou uma nova etapa, sempre frisando a parte das etapas aplicadas, que é muito importante para você lembrar disso, tá? Personalização adicionada, que é a coluna de faturamento. E aí, um ponto extremamente importante aqui para você entender, ó. Volta comigo aqui, presta atenção. Aqui é extremamente importante, porque é o seguinte, a gente criou uma coluna nova de faturamento que está fazendo o cálculo do preço unitário, né, do produto. Tirar o zoom aqui, voltar aqui. O preço unitário vezes a quantidade, beleza? Então, preço unitário aqui, ó, preço unitário vezes a quantidade. Isso que ele está fazendo. Ele gerou essa coluna aqui que é o total das vendas. Percebe que quando a gente criou essa coluna, ao lado de toda a coluna, todo o cabeçalho aqui da coluna, ó, a gente tem esse íconezinho aqui, ó, que é meio diferente para todos, ó. Esse daqui é ABC, esse daqui é ABC 123. Isso aqui é um conceito extremamente importante aqui no Power BI e no BI em geral, né? Que é o tipo de dados. O tipo de dados ele é muito importante, por quê? Porque dependendo do tipo de dados que você carregar dentro do Power BI, você vai conseguir fazer algumas coisas e outras não. E pode ser até que o carregamento dos dados ele dê erro, né? Pode dar problemas, tá? ABC123, ABC123, quando ele coloca assim, ó, quer dizer que é um tipo de dado indefinido. O Power BI não sabe o que ele é. Então isso daqui evita levar para dentro do Power BI. A gente pode mudar esse tipo de dados aqui. E como que a gente muda o tipo de dados? Clicando no íconezinho, e aí ele vai abrir todas as opções de tipo de dado. Se é um número decimal, se é um texto, ó. ABC, por exemplo, é um dado de texto. Normalmente, quando você carrega uma base de dados aqui para dentro, o Power BI ele já tenta fazer uma essa essa transformação para você, porque você vê que a gente não precisou fazer, ó, ele já tipou os dados aqui. No caso dessa coluna nova, como é uma nova coluna que nós inserimos, ele não sabe o que é, então a gente precisa informar. Eu clico aqui, coloco como número decimal, beleza? É o número decimal aqui que a gente vai querer trabalhar. As outras colunas ó, estão todas tipadas, tá? Mas a depender do projeto que você estiver trabalhando, pode ser que alguma coluna não esteja, né? É muito importante você dar uma olhada antes. Por exemplo, ó, colunas de data. Colunas de data precisam ser do tipo data, porque se ela for, por exemplo, de um tipo texto, você não vai conseguir fazer algumas operações de inteligência de tempo lá no Power BI depois. Maravilha? Então, ótimo. A gente tem esse processo aqui e criamos a nossa coluna de faturamento e fizemos lá o tipo de dados aqui, alteramos. Então agora a gente vai calcular o custo unitário, beleza? Então a gente tem aqui ó, o custo unitário e vamos fazer vezes a quantidade para a gente poder ter o custo total do produto. Então vamos lá. Como que eu faço esse cálculo, né? Do mesmo jeito. Eu vou clicar aqui em adicionar coluna e vou fazer uma coluna personalizada. Dentro de coluna personalizada, eu vou colocar o nome aqui, vai ser custo total e vou pegar lá o nosso custo unitário, né? Não preço, o preço foi o da venda. A gente vai pegar o custo unitário, fazer ele vezes a quantidade. Quantidade. E dou um OK. Ótimo. Então a gente vai ter lá uma coluna de custo e a gente tem que fazer o tipo dela, né? Como nós fizemos a de faturamento. Então a gente vai clicar aqui no custo e vai colocar um número decimal aqui. Estamos quase acabando aqui as nossas transformações. Uma coisa importante da gente fazer sempre em todo projeto, também, né, além de fazer a tipagem dos dados corretos, etc., é limpar as colunas que a gente tem em excesso. Porque quanto mais colunas você tiver dentro do teu arquivo do Power BI, mais pesado ele fica. Então é bom que a gente trabalhe com eficiência aqui, né? Se a gente olhar dentro da nossa planilha, né, como eu conheço os dados, eu sei que a gente tem uma coluna de ID do produto e uma coluna de ID do cliente. Isso daqui é o identificador lá do sistema, né? O sistema, quando você cadastra um cliente ou um produto, ele gera um identificador lá. E a gente não precisa levar essas colunas, porque a gente já tem o nome do cliente lá na frente e o nome do produto, enfim, que a gente já viu.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Remover essas colunas. Então, eu posso clicar simplesmente na coluna e dar um delete. Ó. Remover o ID do produto, clico aqui, removo o ID do cliente. Então, pronto. Removemos as colunas em excesso. E por último, uma outra transformação importante que a gente tem para fazer aqui é dentro da coluna tipo. Ó. Essa coluna aqui, ela indica para a gente o tipo de cliente. Essa empresa aqui, ela vende para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, beleza? São empresas, né? Então, aqui na coluna tipo, que é o tipo do cliente, o J é a pessoa jurídica e o F é a pessoa física. Então, para não ficar assim, J e F, vamos fazer uma transformação aqui de substituição para a gente levar legal lá para o relatório. Como que eu faço isso daqui? Clico com o botão direito em cima da coluna tipo, ó, botão direito, e a gente vai ter a opção de substituir valores aqui, ó, substituir valores. Clicando em substituir valores, ele vai abrir aqui para mim e vai me perguntar o valor a ser localizado, que no caso é o J. Aqui a gente tem que fazer um por um, né? Não tem como fazer uma transformação em massa nesse caso. Então vou colocar o J e eu quero substituir tudo que for J nessa coluna, importante que esteja com a coluna selecionada, tá? Eu quero que seja jurídica. Jurídica. Dou OK. Então ele já veio aqui e transformou para mim, tá vendo? Criou uma etapa lá, valor substituído, ó, e criou aqui jurídica. Vou clicar de novo com o botão direito, substituir valores de novo. E vou fazer agora o F para pessoa física. E no OK. Pronto. Agora eu tenho a coluna aqui nomeada corretamente e a gente consegue fazer uma análise aqui mais precisa, né? Coisa importante, o Power BI, todas essas edições que a gente está fazendo, ele não está editando a sua planilha base lá, tá? Ele pega os dados e copia para dentro da máquina do seu computador aqui e faz essas edições dentro do Power BI. A sua planilha, ela está quietinha lá, ela não sofre nenhum tipo de alteração, beleza? Importante lembrar, é uma dúvida que muita gente tem. Excelente. Depois que a gente aplicou todas essas etapas aqui de transformação, então a gente limpou a planilha, tirou linhas vazias, tirou linha de total, tirou aquele cabeçalho, fez as transformações das colunas, dividimos as colunas de produto, fizemos a criação de duas colunas calculadas aqui, né? A gente tem a nossa base 100% limpinha, beleza? Preparada para a gente poder começar a criar o nosso relatório. E aí é o seguinte, lembra que o Power Query ele é uma guia, né? Ó, separada do Power BI. Tudo isso que a gente fez aqui não está aplicado no Power BI ainda. Vamos puxar na nossa memória o nosso processo de ETL. Isso tudo aqui é ETL ainda, tá, gente? ETL, ó. Fizemos a extração, quando a gente foi lá e conectou na nossa planilha e trouxe para cá. Fizemos as transformações. Olha o T acontecendo aqui. Ó. A gente fez tudo isso aqui, ó, é o nosso T de transformação. Preparamos os nossos dados. Agora, a gente precisa fazer o L, que é carregar. Carregar para onde, né? Fazer o load. Carregar para onde? Para dentro do Power BI. Por quê? O Power Query não está carregado ainda. Ele é uma camada intermediária. Então a gente precisa agora carregar os dados aqui para dentro. E como que a gente faz isso? Depois que você finalizou todas as suas edições no Power Query, você pode vir aqui ó, na inicial, página inicial, e esse botãozinho aqui, ó, fechar e aplicar. Ele é o nosso L do ETL. Então, pego aqui e clico em fechar e aplicar. Nesse momento, ele vai abrir aqui uma telinha para você. Ele pode demorar dependendo da tua máquina, tá bom? Porque agora aqui ele vai usar um poder de processamento da tua máquina e dependendo de quanto você tiver de memória, enfim, ele está carregando os dados, ó. Ele está fazendo aqui é pegando todas as transformações que nós fizemos e carregando para dentro do Power BI. E ele carregou para dentro do Power BI. Agora o Power Query está fechado, tá? A gente só tem agora o Power BI mesmo aqui para trabalhar. E percebe que ele vai abrir aqui para você, ó, os dados
E os dados estão aqui, ó, nossa tabela vendas. Então, se eu abrir aqui o flagzinho, a gente vê todas as colunas que nós criamos lá e que a gente tratou. Agora os dados estão aqui, a gente já consegue trabalhar com esses dados. Aqui, ó, essas guiazinhas aqui laterais, diferentes dessas guias aqui, né, que eu te mostrei no começo, essas guias laterais aqui é para edição, tá? Então, ó, se eu clico aqui, ó, ele oculta ali os dados, né? Esse banco de dados aqui, esses dados, são as nossas tabelas. Então, se eu clico aqui, ele vai exibir as tabelas. Aqui é para a gente ver essa parte de visual aqui, ó, de compilar. Ele chama de compilar, é um nome um pouco estranho, né? Mas é para a gente exibir esse quadro aqui, que são todos os nossos visuais, os nossos gráficos, para a gente construir os relatórios. Então, se eu clico aqui, ó, ele esconde essa tela. E a gente tem essa outra abinha aqui, que é a abinha de formato. Ó. Se eu clico aqui, ele vai abrir uma outra abinha, que é aqui que a gente faz as formatações. Formatação dos nossos visuais, troca cor, faz a parte visual acontecer. Então, eu vou deixar ela assim para a gente poder trabalhar. Lembrando, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, pode ser que isso aqui esteja diferente um pouco. Por quê? Porque o Power BI atualiza todos os meses, tá bom? E esse tipo de coisinha aqui que ele gosta de mudar, tá? Então vamos lá. Carregamos os dados aqui para dentro. Agora, se a gente clicar aqui, ó, na guia de modo de exibição de tabela, que nem eu te mostrei no começo, ele vai carregar os dados lá. E olha que legal. Agora a gente consegue ver todos os nossos dados carregados aqui dentro do Power BI. E essa guia serve justamente para a gente fazer consultas, para a gente fazer filtro, para a gente analisar aqui como é que está o dado e etc. Ela não é muito boa para fazer edições, a gente nem consegue fazer muitas edições aqui. Eu consigo criar colunas, enfim, aqui também dá. Mas eu prefiro sempre criar colunas, remover colunas, realizar edições lá dentro do Power Query. Aqui é muito limitado e também não foi feito para isso, beleza? Aqui nessa guia de exibição de modelo, ó, a gente vai ter lá a nossa tabelinha. No caso, a gente só tem uma tabela de vendas. Só tem essa tabela aqui. Eu poderia ter várias outras tabelas aqui, elas iriam todas aparecer aqui, e é aqui que a gente cria a etapa de modelagem, tá bom? Modelagem. Eu vou deixar aqui depois também recomendado para você assistir, posso deixar nas descrições aqui um outro vídeo sobre modelagem de dados, tá? Que a gente não vai pegar muito a fundo nesse tema, mas só para você saber que é aqui que está o processo de modelagem. Como a gente só tem uma tabela, a gente não precisa disso. E essa outra parte aqui, ó, de DAX Query View, é uma outra situação também que não precisa ser, a gente não vai usar isso aqui para nada, praticamente, tá? Então não, você que está começando, não precisa prestar atenção nisso daqui. Vamos voltar para o nosso relatório, porque agora a gente vai começar a construir o nosso relatório de fato. E se você chegou até aqui, bota no comentário aí, ó. Cheguei até aqui para eu saber que você está engajado em aprender Power BI, aprender a trabalhar com essa ferramenta incrível, beleza? Então comenta aí. E aproveita também para você deixar alguma dúvida aí, tá? Se você tiver alguma dúvida ou até sugestão para próximos temas, para próximos vídeos, tá ótimo? Então vamos lá. Agora, a gente só precisa entender uma coisa. Todos os projetos que a gente vai trabalhar de BI, a gente precisa ter em mente que não é só construir um relatório bonito. Não é só vir aqui e começar a colocar um monte de visual que a gente vai fazer. Mas a gente precisa entender o que eu preciso no final. Normalmente, um produto de dados, que é isso que nós estamos construindo, ele tem como objetivo responder perguntas do negócio através dos dados. Então, eu preparei aqui para a gente um guiazinho das nossas perguntas de negócio que a gente precisa responder. E aí aqui, ó, a primeira pergunta, qual que é o faturamento? Lembra que a gente criou a coluna de faturamento lá? Então, foi para isso. Quantos pedidos foram feitos? Ou quantos itens em cada nota? Qual foi o custo total? Qual o faturamento ao longo dos meses? E assim vai. Então, uma boa prática para você que está começando a trabalhar com relatórios, dashboards, ou você que já até trabalha já, né? Tenta sempre pensar nos seus produtos de dados respondendo perguntas do negócio. Fica muito mais simples para a gente saber o que a gente precisa construir depois, né? E realmente agregar valor
para o negócio, para o tomador de decisão. Então, vamos começar primeiro aqui entendendo uma coisa. Qual que é o faturamento, né? Vamos dar uma olhada lá no Power BI, vamos voltar. Como que eu insiro um visual dentro do Power BI? Por aqui. E toda vez que eu chamar de visual, entenda que é um gráfico, beleza? É um gráfico ali, é uma análise. Então aqui a gente tem N visuais do Power BI, vários visuais aqui, ó. E aí a gente tem vários, ó. Se eu parar o mouse aqui, ele vai me falar um gráfico de barras empilhadas, um gráfico de colunas empilhadas, isso aqui é um gráfico de área e etc. O que que eu preciso, né? E eu vou aproveitar aqui para abrir novamente o nosso gabarito, o nosso relatório do gabarito, relatório de vendas, gabarito, aqui. Lembrando, os arquivos estão disponíveis no link. Clica lá para você poder baixar e praticar, beleza? É, a gente precisa colocar aqui, para responder qual que é o faturamento, um visual simples, que é um visual de cartão, né? É o card. É um visual aqui simples que vai ter um número aqui. Esse visual aqui no Power BI é esse carinha aqui, ó. É o visual mais simples que a gente tem. É o visual de cartão. 1, 2, 3. Vou clicar nele. Dependendo da sua resolução da sua tela, se você tiver no notebook ou se você tiver num monitor maior, a ordem desses. Ele está abrindo o meu arquivo aqui, tá? Vou minimizar. Vamos voltar aqui. A ordem dos visuais aqui, ela pode estar diferente aí para você, tá? Porque aí vai depender da sua resolução de tela. Mas eu cliquei aqui, ó, no cartão, visual de cartão, e a gente viu que ele colocou um elemento aqui na tela, em branco. Esse elemento aqui, ó. E que elemento é esse? É o nosso visual que ele está esperando receber os dados aqui, tá? Ele abre aqui, depois que você insere o primeiro visual, ele abre esse painel de filtros aqui que a gente vai ver depois o que é. Pode clicar aqui para recolher, beleza? Então vamos lá. Cada visual aqui dentro do Power BI, ele vai ter uma necessidade diferente. E ele vai ter aqui, ó, dentro das opções, o que que você precisa colocar aqui dentro de dados para que ele exiba alguma coisa lá. No caso do cartão, inglês 3, ele só precisa que você adicione campos aqui dentro. E normalmente você quer colocar campos numéricos aqui, porque ele vai fazer uma agregação, ele vai somar, ou dividir, multiplicar, enfim. Vamos abrir os nossos dados aqui, vamos clicar lá, ó, e vamos exibir as nossas colunas. Como eu quero trazer o faturamento, lembra que a gente criou a nossa coluna de faturamento lá? Ó? Vou pegar a coluna de faturamento e vou trazer aqui para dentro dos campos. Ele vai, ó, exibir o número aqui, 189 milhões. Maravilha? Por padrão, ele já está fazendo uma agregação de soma, tá vendo aqui, ó? Soma de faturamento. Por quê? Essa coluna é uma coluna de número. Lembra que a gente trocou o tipo de dado lá? A gente trocou o tipo de dado, é uma coluna de número. E aí, ó, ele automaticamente já faz a soma. Mas, se eu clicar aqui em opções, eu posso vir aqui ao campo, né? Qual o campo que eu estou falando de faturamento. E eu posso trocar o resumo dele. Eu posso falar que ele é uma média, um mínimo, um máximo, enfim. No caso aqui, eu quero uma soma realmente. Fiz a soma e ele vai criar o visual aqui para mim. Esse visual, a gente pode movimentar ele, ó, movimentar ele para lá e para cá. E a gente pode diminuir e aumentar ele aqui de tamanho, ó. Dimensionar ele na tela. E a gente pode fazer algumas edições nesse cara. E como que a gente faz algumas edições aqui? Lembrando, tem que clicar no visual. Se eu clicar fora na página em branco, ele não está com o visual selecionado. Então eu tenho que clicar no visual. E aí, com o visual clicado, vamos lá na nossa direita aqui, ó, e habilitar a guia de formato. Clico aqui formato. Habilitei a guia de formato. Essa guia de formato aqui, vou trazer ele um pouquinho mais para a direita, é onde a gente vai formatar o visual. E é importante que você esteja com o visual selecionado, porque se eu clicar fora, isso aqui muda, tá vendo? Agora ele está formatando a página em branco como um todo aqui, não o visual. Então, preciso clicar no visual. Cliquei lá e eu vou fazer uma edição simples aqui para você ver, ó, que é o quê? Dentro aqui de valor do balão, e aí é importante, tá?
Como eu falei, Power BI atualiza sempre. Então, ele atualizando sempre, essas opções aqui, elas vão mudar. Elas sempre mudam de lugar, mudam o nome. Então, isso daqui é importante que você entenda, tá? E não precisa decorar tudo, porque cada visual é diferente. Então, você precisa fuçar mesmo para buscar aqui as opções de customização do visual. Mas é só fuçar. Clica aqui e sai fuçando ali que você vai encontrar. Então, dentro da opção aqui de valor do balão, ó, eu posso, por exemplo, alterar a cor do texto. Ó. Eu só quero alterar aqui a cor do texto. Clico aqui, no azul, por exemplo, ó, ele está alterando a cor do texto, beleza? Posso alterar a fonte dele, ó, alterar a fonte e o tamanho dessa fonte. Aqui dentro de exibir unidades, ó, eu posso clicar, ele vem automaticamente, que é o que? Ele faz a abreviação aqui, ele coloca esse milhões aqui, né? Se for 1000, ele coloca 1000. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, em exibir unidades, clicar aqui e colocar para ele não exibir em nenhuma magnitude. Coloca em nenhum. E aí ele vai trazer o número completo, ó. Beleza? Número completo. 189 milhões e etc e tal. Maravilha. Aqui tem várias opções de edição. Antes da gente sair editando os visuais e tudo mais, vou abrir aqui o nosso arquivo gabarito. Nosso arquivo gabarito aqui do nosso relatório. A gente precisa chegar nesse resultado, beleza? Para a gente chegar nesse resultado a nível visual, isso aqui que você está vendo de fundo é um background de fundo. Você tem algumas maneiras de fazer isso daqui. Você pode fazer direto pelo Power BI, inserindo aqui formas. Não, eu clico aqui em inserir e vir aqui em formas. Eu consigo inserir formas e ir colocando e fazendo bloquinhos mesmo para poder criar o visual aqui. Ou a gente pode criar uma tela fora do Power BI, como eu criei aqui no PowerPoint, ó. Então, essa tela aqui do PowerPoint, eu vou deixar disponível para você baixar aí também nos downloads, não se esquece, está lá no link. E você pode criar isso daqui, muito simples, inserindo bloquinhos aqui no PowerPoint. Ó. Então, eu clico aqui e vou inserir uma forma. Insiro uma forma aqui, ó. Mudo a cor dela e vou brincando aqui de bloquinhos. Por quê? Depois que isso aqui estiver pronto, e eu posso gravar depois uma aula se você quiser, deixa nos comentários aí como fazer isso daqui passo a passo, tá? Mas é muito simples, não tem segredo. Então, com isso daqui pronto, a gente vem aqui na página do arquivo, vem aqui em arquivo, vem aqui em exportar, ó, e aqui em exportar eu posso alterar o tipo do arquivo. E aí eu posso transformar ele em uma imagem de PNG, já aqui uma imagem, que a gente vai levar lá para o Power BI, ou eu posso clicar aqui em salvar como outro tipo de arquivo, ó, ou salvar como aqui, ó, e pedir para ele salvar isso como um arquivo SVG, que é esse cara aqui, ó, elementos gráficos vetoriais escaláveis, que aí na hora que você subir no Power BI ele não perde qualidade da imagem, o SVG. Mas o PNG lá também funciona, beleza? Eu vou deixar para você disponível aí o arquivo de PowerPoint e vou deixar também disponível o arquivo das imagens, tá? Ó, a gente vai ter as imagens tanto em PNG, que é esse cara aqui, quanto o SVG, beleza? Eu vou subir o SVG que ele não quebra muito a imagem, fica mais nítida. Como é que eu subo um arquivo desse depois que eu já tenho o BG construído, né, o background construído no PowerPoint? Sem nenhum visual selecionado, aqui eu estou com o visual selecionado. Clico no branco, fora. Sem nenhum visual selecionado, a gente pode vir aqui ó, na nossa página de formato, né, que já estava aberta aqui, eu fechei. Formato. E a gente vai ter a opção de tela de fundo. Quando eu clicar aqui em tela de fundo, ele vai me pedir uma imagem. Vou clicar na imagem. E aí, eu vou navegar até onde estão os meus arquivos. A gente tem lá o arquivo PNG e o arquivo o SVG, perdão. E aí você salva esses arquivos de imagem em algum lugar e pode exportar para cá. Eu vou pegar o SVG, vou colocar aqui em abrir. Quando você fizer isso, ele não vai acontecer nada aqui na tela, vai ficar em branco. Por quê? A gente tem que fazer uma edição aqui ainda, que eu não entendo muito bem porque é assim. Mas você carregou o arquivo aqui, tá vendo? A imagem.
E aqui no ajuste, ele vem como padrão normal. Você precisa colocar aqui ajuste. E na transparência, ele vem 100%. Eu coloco zeros, 0%. Então, carregou a imagem, ajuste, transparência zero. Ele vai carregar o arquivo aqui, ó, o BG. Agora é só brincar de encaixar os bloquinhos dos visuais para a gente chegar nesse resultado que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é só o background e a gente vai encaixando os bloquinhos aqui dos visuais, tá? Que a gente vai construir aqui juntos agora. Vou fechar esse cara. Não salvar. Maravilha. Então a gente tem aqui o nosso valor de faturamento, beleza? Que é uma das primeiras perguntas que a gente tem lá. Vamos encaixar esse valor aqui de faturamento aqui dentro, ó. Vou diminuir esse visual, vou deixar ele aqui dentro. E vamos fazer algumas edições aqui. Primeiro, eu quero tirar essa tela de branca aqui do fundo. Não quero essa tela branca aqui de fundo. Vou clicar no visual. Lá na opção de formato, a gente tem essa opção aqui, tamanho e estilo. Clica nela e a gente vai ter lá embaixo, ó, tela de fundo. De novo, gente, essas opções aqui é muita coisinha mesmo, tem muita opção. Para formatar o visual, você precisa ir clicando e testando, tá? Eu vou te mostrar aqui o básico, mas você vai clicando e testando. É bem legal de fazer isso aqui. Então a gente vem aqui e desliga a tela de fundo. Quando eu desligar a tela de fundo, ó, vê que sumiu aquela tela branca. Eu vou habilitar de novo para você ver e vou desabilitar. Ele sumiu aquela tela branca. Beleza. Agora, eu quero pegar esse texto e deixar esse texto branco e uma fonte menor. Então a gente vê lá na opção de valor do balão, ó, clica em valor do balão. Vou mudar a cor do texto para branco. E esse texto, eu quero manter essa fonte DIN, pode mudar a fonte aqui que você quiser, mas eu quero manter a fonte DIN. E quero colocar essa fonte, qual o tamanho que a gente tem lá, só para ficar igual. Aí eu fechei, né? Não tem problema. A gente bota essa fonte no 25. Acho que pode ser um pouco maior, um pouco menor ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar não o número inteiro aqui, vamos deixar ele formatado como alto, que ele fica um pouco mais compacto aqui. A gente não precisa ver os centavos, não. Então lembra, valor do balão, exibir unidades, alto. Ó. Ele vai ficar formatado aqui e fica um pouco melhor. Ó. Posso até colocar um pouco maior. Excelente. Então a gente tem lá o nosso valor de faturamento. Aqui embaixo, a gente percebe que ele criou bem cinza aqui, meio apagado, soma de faturamento, que é onde a gente vai usar para identificar esse indicador. E como que eu mudo esse cara aqui? Dentro desse visual, a gente vai na opção rótulo de categorias. Ó. Rótulo de categorias é esse textinho que fica aqui. Então venho aqui, mudo a cor dele para branco. Ó. Ele mudou para branco lá, soma de valor de faturamento. Eu não quero deixar soma de faturamento aqui, eu queria deixar só faturamento. Como que eu renomo? Como que eu renomeio, perdão? É aqui dentro de campos. Eu posso dar um duplo clique no campo, ó, e pedir para ele renomear. Eu quero faturamento. Só. Isso daqui não muda o nome da coluna. Coluna continua. Isso daqui, ele só vai renomear o campo lá no visual. Ó. Aqui, faturamento, tá bom? Então a gente renomeou. Recapitulando, aqui, duplo clique nos campos e, então, recapitulando aqui, cliquei, duplo clique no campus, nos campos e digitei faturamento, beleza? Ele só vai renomear o campo aqui no visual. Agora, os outros KPIs aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai clicar aqui, ó. Eu poderia vir aqui clicar no novo visual de cartão e formatar de novo, fazer todas as edições? Poderia. Mas a gente pode copiar esse visual que ele já está meio que pré-formatado, concorda? Então, se eu der um Ctrl C e um Ctrl V, eu vou copiar esse visual, ó. Ele está branco aqui, mas eu vou posicionar ele aqui e eu quero mudar essa cor, beleza? Quero mudar a cor. Eu quero deixar uma cor, sei lá, vamos aqui no valor do cartão e vamos ver.
A gente pode deixar a mesma corzinha que está aqui. E aí eu vou te mostrar uma outra forma de você pegar as cores aqui, né? No caso, lá no nosso background do PowerPoint, que eu vou abrir de novo aqui, vou abrir de novo aqui. Aqui a gente já tem as cores. Eu posso pegar essa cor desse verde clicando nesse elemento, vindo aqui em forma de formato, ó, preenchimento da forma, e eu já tenho essa cor. Se eu clicar aqui em mais cores, ó, eu posso pegar o código hexadecimal dessa cor. De novo, se você quiser, depois coloca nos comentários se você quiser um vídeo desse daqui, né? Criando um background aqui do zero, que eu posso fazer. Então eu vou clicar aqui, vou pegar o código dessa cor, pego o código dessa cor, vou voltar no meu Power BI e aqui nesse cartão aqui que eu copiei, né? Eu dupliquei esse cara, eu vou lá em fonte, no valor do balão, né? E vou buscar a cor da fonte aqui e vou vir em mais cores, ó. Vou clicar aqui em mais cores. Nesse mais cores, eu posso mexer mais aqui na paleta de cor, mas eu posso copiar o código hexadecimal que a gente pegou lá, ó. Ele vai trazer a mesma cor exata, tá vendo? Então, ok. Aqui nesse caso, não é o 189, porque nesse nosso exemplo aqui, eu quero trazer o, a quantidade de vendas, tá? Quantidade de vendas, não quero o valor de faturamento. E vamos deixar em branco também aqui o rótulo de dados. Ó, vou clicar aqui, branco não, né? Vamos deixar em verdinho o rótulo de dados. Nesse caso, como eu copiei e colei aqui, ele está copiando a mesma coluna de faturamento. Eu não quero isso. Eu quero pegar aqui e trazer agora o número da venda. Ó. Se eu pegar aqui e arrastar o número da venda aqui para dentro, ele vai trazer aqui uma coisa estranha, né? E lembra que nos nossos dados, o número da venda é o número da nota fiscal. Dentro da nota fiscal, que é uma venda, eu posso ter vários itens, beleza? E a nota fiscal, ela pode aparecer várias vezes na mesma linha. Como assim? Vamos voltar aqui nos nossos dados, ó. O número da venda, aqui, coluna número da venda, ela pode ter duplicidades aqui. Por quê? Porque a mesma nota fiscal, eu posso ter vendido várias coisas ali dentro, né? Isso não significa que é uma venda diferente. O número da nota fiscal, vamos ver se eu dou sorte aqui de pegar uma nota fiscal igual. Isso aqui, ó. Ó, ela aparece duas vezes. Por quê? Porque a gente teve duas compras dentro da mesma venda. Então, isso daqui é uma venda, tá? Guarda essa informação aí. Vamos voltar nas nossas, né, no nosso relatório. Aqui, para a gente calcular o número de vendas, o que vai acontecer? Quando eu trago o número da venda aqui para dentro, ele vai trazer esse cara aqui, ó. Primeiro número da venda. Por que primeiro? Porque lembra lá no tipo de dado, o número da venda é um texto, não é um número. Porque a gente tem letras e números, né, ali no meio desse código. Então não tem como ser um número mesmo. Ele formata como texto. E texto ele não agrega, ele não soma. Por isso que ele traz o primeiro. Esse primeiro aqui é o primeiro número de venda que ele encontrou lá. Mas o que a gente precisa fazer aqui é uma contagem. Então é só a gente alterar aqui, ó. Clico nas opções dos dados. E aqui em resumo, eu não quero o primeiro. Eu quero fazer uma contagem distinta. Aqui a gente tem diferença na contagem e na contagem distinta, beleza? A contagem vai contar o número de linhas que a gente tem na tabela. No caso do número da venda, a gente quer uma contagem distinta. Por quê? Porque eu quero contar quantas notas fiscais eu tive, quantas vendas eu fiz. E eu não posso considerar a mesma venda mais de uma vez. No caso, a gente viu que elas se repetem lá, né? Então aqui a gente tem que fazer uma contagem distinta, beleza? Então vou alterar o cálculo aqui para contagem distinta. Nesse caso, a gente teve 23 mil vendas, beleza? 23 mil vendas. E aí vamos alterar o nome aqui, ó. Vou dar um duplo clique e eu quero saber aqui, vou deixar só número de vendas assim, ó.
Como está aqui, ó. Número de vendas. Beleza? Maravilha. Agora, a gente quer, nesse outro card aqui, e aí lembrando, tá? Da onde que eu estou tirando essas informações? Estou tirando as informações aqui, ó, das nossas perguntas de negócio. Então, quantos pedidos foram feitos? A gente já fez o faturamento. Quantos pedidos foram feitos, que é a quantidade de vendas, número de vendas que a gente acabou de fazer. E quantos itens em cada venda? Vamos voltar no nosso relatório. Quantos itens estão dentro da coluna quantidade? Beleza? A gente tem uma coluna aqui que é a coluna de quantidade. Então basta a gente somar aqui as quantidades, porque a gente traz o número mesmo aqui da quantidade lá, né? Então posso somar essa coluna. O que a gente vai fazer é duplicar esse mesmo cartão, copiar e colar aqui, trazer para cá, e vou só substituir o campo agora. Em vez de número da venda, eu posso arrastar para dentro aqui a quantidade, posso fazer isso aqui, arrastar aqui para dentro, ou eu posso alterar o campo aqui, ó. Clico aqui, em campo, eu vou buscar quantidade, quantidade, e no resumo quero soma, né? Ele já altera para soma. Fiz isso, ele vai me mostrar aqui quantos itens eu vendi. Então repara que o número de itens é muito maior do que o número de vendas. Sim, porque em cada nota fiscal, em cada venda, eu tenho vários itens, beleza? E aí a gente pode renomear aqui a soma da quantidade também, deixar só quantidade. Ó. Renomear aqui e deixar como quantidade. O outro indicador que a gente tem vai ser os custos, né? Que estão aqui ó, dentro da nossa pergunta de negócio. Vamos voltar lá. E vamos ver aqui, ó. Qual o custo? A gente faz do mesmo jeito. Então, sem segredo, você vê que é muito simples. Posso copiar aqui esse mesmo visual aqui, ó. Copiei e colei, trouxe para cá. E ao invés de quantidade, eu quero aquela coluna que nós criamos de custo, ó, que é o custo unitário vezes a quantidade. Como já criamos essa coluna, posso só arrastar ela aqui para dentro. Opa, arrasto aqui para dentro. E ele já faz a soma do custo. E aí eu vou deixar aqui como custo total, por exemplo. Custo total. Beleza? Maravilha. Agora, a gente vai começar a criar os outros gráficos que a gente tem aqui e vamos olhar lá para o nosso gabarito. Eu fechei, eu vou abrir ele de novo. Gabarito. Vou deixar ele aqui na outra tela aberto, tá? Para a gente poder ver. Então, a gente vai tem que ter uma análise aqui do faturamento ao longo do tempo, porque é uma das nossas perguntas, ó. Qual o faturamento ao longo dos meses? Então aí, eu vou mostrar para você como que a gente faz para inserir aqui um gráfico de linha, por exemplo. Então a gente vem aqui nas nossas opções e vamos inserir aqui, ó, esse gráfico de linhas. Vou clicar aqui, ele vai gerar o elemento aqui vazio e aí eu posso trazer e redimensionar aqui para dentro da minha caixinha. Maravilha. O gráfico de linhas, ele já é diferente do visual de cartão. Por quê? Ele vai te pedir um pouco mais de informação aqui. Você não precisa passar tudo isso para ele. O que você precisa passar obrigatoriamente é o eixo X e o eixo Y, tá? Vamos lembrar aqui, ó. Eixo X é o eixo horizontal, é o eixo de baixo aqui. Eixo Y é o vertical, beleza? Normalmente em gráficos de tempo, como esse gráfico de linhas, a gente quer ter os meses no eixo X, beleza? E a gente quer ter os valores no eixo Y. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer meu faturamento. Então, eu vou buscar aqui faturamento para dentro do eixo Y. Vou clicar e arrastar aqui para dentro. Ó. Ele vai criar aqui alguma coisa já, tá? Mas a gente não tem nenhuma outra informação no eixo X. Então, tem como ele dividir esse pontinho aqui, que se a gente parar o mouse, a gente vai ver que é o mesmo faturamento lá de cima. Então, eu tenho que trazer aqui para dentro uma coluna de meses. E como que vai funcionar isso daqui? Ó? No Power BI, quando você tem uma coluna de data,
Veja que a gente tem duas colunas de data. A gente tem a data de envio e a data da venda. No caso, a gente quer analisar a data da venda, a gente não está analisando envios aqui. Então, se eu pegar a data da venda e trazer aqui para dentro do eixo IX, colocar aqui, ele automaticamente cria uma hierarquia para a gente, que é a hierarquia de data. Isso ele só faz com colunas de data, tá bom? Por isso que é importante, se é uma coluna de data, tem que estar tipada como data lá. Então aqui ele vai te trazer, ó, a data. A gente tem o ano, o trimestre, o mês e o dia. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele vai trazer esse gráfico bem estranho aqui, né? Todo rabiscado. Porque ele está no nível de dia e a gente não tem nenhum ano filtrado aqui. O que ele está te trazendo são todos os dias de todos os anos. Por isso que ele traz esse gráfico aqui bem estranho, né? Então, se a gente vier aqui, ó, e remover o dia, clico no xizinho, vou tirar o dia, vou tirar o trimestre e vou tirar o ano. Vou deixar só o mês. Aí, ó, ele já deixa um negócio melhor aqui. Maravilha. Então tem aqui todos os meses. Se você para o mouse, você consegue ver, ó, o faturamento daquele mês, ó, tá? Excelente. Vamos dar uma formatada nesse cara aqui. Então tenho aqui o faturamento por mês, já estou respondendo a minha pergunta. Então lá na aba de formatação, eu quero fazer algumas formatações aqui, que é, por exemplo, na parte de linhas, ó, eu quero que a minha linha mude a cor, clicar lá em cor, e eu quero que ela seja aquele verdinho que a gente está trabalhando. Então a gente já mudou aqui as cores. Eu gosto em gráficos de linha, dentro da opção linha ainda, colocar aqui, ó, para ela fazer um tipo de interpolação suave, porque ele suaviza essas quinas, né? Ele fica um gráfico mais suave, não fica aquela coisa mais muito pontuda. Visualmente é mais agradável. E aqui dentro da opção marcadores, eu posso flegar essa opção que está em inglês, tá vendo? Show for all categories, mas isso daqui é coisa das atualizações que vão acontecendo. Você pode habilitar aqui, ó. Habilitou e pronto, ó, a gente vai ter lá os marcadorzinhos aqui, essas bolinhas que eu acho que ficam mais elegante a apresentação assim do gráfico. E aí você pode fazer, entre outras edições, várias edições, tá? Eu não vou fazer todas, para o vídeo não ficar mais longo do que ele vai ficar, beleza? Então, ó, clicando aqui, eu posso habilitar também aqui, ó, rótulo de dados, que aí ele vai mostrar para a gente os números de cada mês aqui. Fica um pouco mais fácil a leitura também. O título do gráfico, você também tem como alterar dentro dessa opção aqui, ó. Tamanho e estilo. Não, não é tamanho e estilo, desculpa. É título, aqui, ó. Dentro da opção título, você pode alterar o texto do título. Então, eu quero deixar aqui, por exemplo, faturamento ao longo do tempo. Posso centralizar esse título, mudar a cor dele, ó, e fazer entre outras edições. Maravilha? Ótimo. Temos o nosso gráfico de linhas. Se a gente for analisar corretamente, isso daqui não está certo ainda. Por quê? Porque eu estou mostrando o faturamento por mês, mas eu estou mostrando o faturamento por mês de todos os anos, porque a gente tem mais de um ano dentro dessa base de dados. E qual que seria o ideal a gente fazer aqui, né? A gente criar aqui um elemento de filtro para o usuário poder filtrar o ano que ele quer analisar. Seria legal? Então, como que a gente faz isso? Com o visual de segmentação de dados. Esse carinha aqui, tem vários outros, esses aqui são novos, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, esses que tem um raiozinho são novos visuais. Não vou te mostrar esse aqui agora, vou te mostrar esse aqui, ó, segmentação de dados, que é o mais básico. Eu clicando aqui na segmentação, ele vai criar um novo elemento aqui. E aí, aqui eu posso colocar um campo, assim como similar ao card, né? Eu posso colocar um campo aqui para ele filtrar, para ele criar um filtro. E nesse caso, eu quero trazer dentro da nossa data de vendas, ó, vou clicar em data de vendas,
Se eu abrir a data de vendas aqui, ele vai abrir a hierarquia para mim, ó. Ano, trimestre e tal. Eu quero trazer para dentro desse cara só o ano. Então eu posso arrastar para dentro de campos. E aí ele vai criar aqui o ano, ó. Tá vendo? De tanto a tanto. Eu não gosto de exibir isso aqui assim. Então a gente seleciona esse cara, a gente vem em configurações da segmentação, tá vendo? Ó? Cada visual tem um tipo de customização diferente. Então não é padrão, não se assusta. Precisa fuçar mesmo para aprender. Então dentro desse cara, eu vou vir em configurações de segmentação e aqui em estilo, ao invés de deixar entre, eu vou vir aqui e vou colocar uma suspenso, para ele ficar desse jeito, suspenso. E aí eu vou clicar aqui, ó, e eu posso agora selecionar, por exemplo, 2018. Quando eu faço isso aqui, ó, 2018, ele vai filtrar todos os dados para o ano de 2018. E aí fica melhor, né? Porque agora sim eu consigo ver que em 2018 eu vendi 93 milhões e essa distribuição está assim ao longo dos meses. Porque aqui é só janeiro de 2018, aqui é só fevereiro de 2018. Ótimo. Como que eu faço aqui agora essa edição? Para tirar esse fundo branco aqui, por exemplo, eu não quero deixar esse fundo branco. Ó. Então eu posso vir aqui, tamanho, estilo, tela de fundo, desligo. Excelente? Posso deixar assim. Posso mudar a cor também lá, ó, do meu cabeçalho. Posso vir aqui e colocar no verde, ó, esse tom de verde, tá? Posso também vir aqui na opção de valores, ó, e dentro de valores, colocar para ele exibir para mim isso em verde, ó, o texto aqui de dentro, né? Essa barra de dentro aqui, eu posso deixar ela em branco para ficar um destaque lá, ó. Então, dentro de valores, eu vou vir aqui em tela de fundo e pedir para ele colocar em branco. E aí ele fica mais ou menos nesse layout visual que fica um pouco melhor. Excelente. Agora a gente vai colocar aqui os outros três gráficos, né, que a gente tem. Então já trabalhamos aqui com a parte de visuais de cartão e o visual do gráfico de linhas e o segmentador de dados. Então agora a gente vai colocar aqui um gráfico de barras para responder a nossa outra pergunta, que a gente respondeu qual o custo, né? Respondemos qual o faturamento ao longo dos meses. Respondemos, agora a gente precisa responder qual o faturamento por marca. Eu estou pegando fora da ordem aqui, tá? Porque o faturamento por marca agora vai ser o gráfico de barras. Beleza? Então, qual o faturamento por marca? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso relatório. Lembra que a gente criou aquela coluna de marca justamente para conseguir trazer aqui esse resumo, né, por marca. Então, nós vamos lá no nas nossas opções de visuais e vamos colocar o gráfico de barras clusterizado, que é esse carinha aqui, ó. Vou clicar nele e aí ele vai aparecer aqui para a gente, ó. E eu vou trazer ele, encaixar ele aqui dentro desse quadradinho aqui, desse bloquinho, beleza? E ele é muito similar ao gráfico de linhas no que ele te pede, tá bom? Se a gente perceber aqui, ele vai me pedir um eixo Y, um eixo X e uma legenda e outros campos que a gente não precisa informar necessariamente. Aqui, de novo, assim como no gráfico de linhas, a gente precisa, para esse visual funcionar, um eixo Y e um eixo X, tá certo? Então, a gente vai trazer aqui para o eixo X, no caso do gráfico de barras, ele é diferente, ele inverte os eixos aqui, diferente do gráfico de linhas. Porque a gente precisa disso aqui, ó. No gráfico de barras, que vai ser um gráfico, vai ficar assim, né? Sim. O eixo X, que é o eixo horizontal, a gente precisa colocar os valores. Então a gente vai colocar a nossa medida aqui. E o eixo Y, que é o eixo vertical, a gente vai colocar as nossas categorias, que vai ser, no caso, a marca aqui. Então vamos trazer para o eixo Y o campo da marca. Então eu pego aqui a marca, ó, e arrasto aqui para dentro. Então ele já criou nada aqui no caso, né? Porque a gente precisa colocar a métrica, a medida. Então eu vou buscar aqui o meu faturamento, ó. Eu vou arrastar aqui para dentro do eixo X. Maravilha. Então ele já criou o gráfico aqui.
Esse gráfico também vai ter uma série de opções visuais para a gente formatar. Então eu vou clicar lá, ó, em barras, e aqui dentro de barras eu posso mudar a cor dele, por exemplo, ó, deixar essa corzinha aqui. Importante, tá? A gente pode tirar de todos os visuais esses títulos que ele deixa aqui, ó, porque isso aqui acaba atrapalhando um pouco, fica um excesso de informação no visual. Como que eu faço para tirar esses títulos? Porque eu não preciso do título aqui, ó, no eixo Y. Eu sei que isso aqui é a marca, né? Eu não preciso ter esse cara aqui. Então, aqui na opção do eixo Y, eu posso vir aqui e desmarcar essa opção de título. Olha lá, ele vai remover daqui. O mesmo aqui, ó, no eixo X. Não preciso ter aquele título, né? Então, eu posso vir aqui no eixo X e desmarcar o título. Nesse caso do eixo X, eu posso também desmarcar os valores aqui, tá vendo? Que é essa opção aqui de valores, ó. Não preciso deixar isso porque eu vou colocar o rótulo de linhas, o rótulo de dados, né? Eu vou deixar os numerozinhos aqui. Então eu posso tirar para não ficar uma informação redundante. Beleza, tirei aqui. Vou buscar aqui agora o rótulo de dados. Então na hora que eu habilitar, ó, ele vai aparecer os rótulos aqui e aí fica mais visual, né? Mais fácil da gente ver. Uma edição importante desse gráfico aqui também é o seguinte: como a gente tem nomes de marca muito grandes, ó, um pouco maiores, né, do que o espaço que a gente está trabalhando aqui, ele deixa esses três pontinhos. Para ajustar isso daqui, a gente vai vir aqui no próprio eixo Y desse gráfico e a gente tem essa opção de largura máxima. Ele vem por padrão 25, mas você pode pegar isso daqui, ó, e alterar tudo para 50, ó, que ele vai deixar bonitinho aqui os nomes, tá vendo? Fica tudo legível. Maravilha? E a gente pode mexer no título também. Então aqui no título eu quero colocar faturamento por marca. Faturamento por marca. Vou mudar aqui a cor desse título para deixar padrão com as outras e vou centralizar. Maravilha! Então já temos mais esse visual. Qual que é a próxima pergunta que a gente vai responder? Então já respondemos, ó, qual o faturamento, qual o número total de vendas, qual a quantidade de itens e qual o custo total. Bastante coisa que a gente já fez aqui. E aqui a gente já consegue quebrar esse faturamento por mês e ano. Maravilha? E também estou respondendo qual o faturamento por marca do produto. Então vamos voltar lá agora e vamos ver qual a próxima pergunta. Qual percentual do faturamento vem dos clientes de pessoa jurídica, né? No caso aqui é só de pessoas jurídicas que ele está perguntando, mas a gente tem essa divisão na nossa base de dados, que é entre clientes do tipo jurídica e do tipo física, se é uma empresa ou uma pessoa. Então ele está te perguntando qual o percentual desse faturamento. Então, para a gente responder qual que é o percentual desse faturamento, tem um visual aqui que é muito legal para a gente fazer isso. E ele é muito famoso, inclusive, que é o visual de pizza ou rosca. Qualquer um dos dois aqui vai dar na mesma. Vamos colocar o de pizza. Ó. Vou clicar no gráfico de pizza. Vou ajustar ele para encaixar nesse quadradinho aqui. Ó. Vou encaixar ele aqui dentro. E vamos ver o que ele pede de requisito de dados, né, para ele poder funcionar. Então vamos dar uma olhada. Aqui ele vai me pedir uma legenda, ele vai me pedir valores. Então, detalhe, dica de ferramenta, a gente não precisa. O que a gente precisa necessariamente nesse gráfico é da legenda e dos valores. Qual que vai ser o valor? Eu quero saber qual que é a pergunta, né? Vamos relembrar aqui a pergunta. Qual o percentual do faturamento que vem dos clientes de pessoa jurídica? Então, para eu poder responder isso daqui, eu tenho que trazer o faturamento, certo? Para valores. Vamos trazer o faturamento para o campo valores. Vamos buscar aqui, ó, faturamento valores. Então, eu tenho aqui soma de faturamento. E a legenda agora, eu quero trazer a coluna de tipo do cliente. Ó. Vou jogar aqui. Quando a gente voltar lá, a gente já vai ver que ele já dividiu. Ó. Então, eu já tenho a resposta para a pergunta aqui. Jurídica, pessoa jurídica, que é o azul mais forte, é 49%. Ó. Se parar o mouse aqui, eu vou ver que é 49,62% do total do faturamento, que vem de clientes de pessoa jurídica. Vamos formatar esse gráfico para deixar ele um pouco melhor. Primeira coisa, né? Como a gente está usando uma cor só nos relatórios,
Vamos deixar uma coisa mais agradável aqui para ficar uma coisa padronizada, né? Não esse azul aqui e o verde lá, por exemplo. Então vou clicar aqui, vamos lá na parte de formatação. Lembra, tá? Se não estiver aparecendo a guia de formato, é porque tem que habilitar ela aqui no ladinho, ó, tá? E aqui em fatias, a gente vai ter as duas categorias, física e jurídica. Então no jurídico, por exemplo, eu quero trazer aquele verde. E no físico, sei lá, eu quero trazer uma variação desse verde aqui, ó. Vou clicar nele, vou abrir de novo a cor e vou vir aqui em mais cores, ó. E sei lá, eu quero trazer uma variação dele aqui mais claro assim, por exemplo. Fica a critério do seu projeto, tá? A gente deixou assim, ó. Legal. Vamos alterar aqui, ó. Normalmente, e um ponto importante quando a gente fala de gráficos de pizza, tá? Gráfico de pizza, na maioria das vezes, não é interessante que a gente utilize esse visual quando a gente tem muitas categorias. No caso aqui, a gente tem duas categorias, física e jurídica. Então, tá ótimo, perfeito. Esse visual aqui é indicado para você utilizar no máximo com 3 ou 4 categorias no máximo. Porque se você tiver muitas categorias aqui, a fatia da pizza pode ficar muito pequenininha e você não vai conseguir enxergar nada, vai entregar pouco valor para o seu usuário, tá? E o que eu gosto de fazer aqui, muitas vezes, é tirar essa legenda, mas aí é um gosto pessoal, aí vai muito do teu projeto, como que você vai fazer, tá? Mas eu gosto de tirar essa legenda aqui, ó, e deixar isso direto no rótulo aqui, ó. Então, como que eu vou fazer? Vou vir aqui em legenda e vou desabilitar ela, ó. Quando eu desabilito a legenda, ele já some daqui, beleza? E aí, eu vou vir na opção rótulo de detalhes, aqui, e vou pedir aqui em conteúdo do rótulo, eu quero que ele me traga somente a categoria e o percentual do total. Porque aqui ele está me trazendo o valor dos dados e o percentual do total. Ou seja, ele está me trazendo o valor de faturamento mesmo, né? De quanto que cada tipo de cliente comprou e o percentual. No caso da nossa análise, eu só quero saber o percentual. E eu vou colocar também para ele me trazer a categoria. Porque como eu tirei a legenda, ele tem que aparecer lá, ó, vou colocar a categoria, ele tem que aparecer aqui, ó, física e a jurídica, né? Então aqui eu já tenho a resposta para a pergunta. Jurídica, 49%, de uma forma muito simples, bati o olho, já vi. E física, 50%, beleza? E aí fazer a edição do título e etc. Só eu vou deixar para você fazer, beleza? Para a gente ganhar tempo aqui do vídeo. Maravilha. Vamos dar uma olhada aqui na próxima pergunta. Então a gente já respondeu qual o percentual do faturamento para a pessoa jurídica e qual o percentual do faturamento por continente agora. E aí tem um visual aqui muito, muito legal, que é o visual de mapa. Power BI ele trabalha bem com visuais de mapa. A gente tem esse daqui que é um mapa simples, a gente tem o mapa coroplético e a gente tem mapa de formas e a gente tem aqui o mapa do Azure. O mais comum da gente utilizar é esse mapa aqui mesmo, que é um mapinha normal, tá? Então na hora que você clica nele lá, ó, vamos clicar, ele vai gerar aqui o visual, né? Opa, ó, ponto importante que eu fiz aqui. Eu estava com o visual do gráfico de pizza selecionado e cliquei em um outro visual. O que vai acontecer? O Power BI ele vai alterar, porque eu estou com o visual de gráfico de pizza selecionado, eu estava com o visual selecionado. Então, se eu fizer isso daqui, clicar no outro visual, ele vai substituir. Eu não quero substituir, eu vou voltar para o gráfico que estava antes. E é muito importante, sempre que você for adicionar um gráfico novo, clica fora. E aí eu clico lá no mapinha, aqui nesse globinho, né? Cliquei. Maravilha, tinha feito bobagem aqui. O que acontece nesse visual? Ele vai te pedir uma informação de localização, ou ele vai te pedir legendas, latitude ou longitude, ou tamanho da bolha. O que você precisa de fato informar para ele aqui? Tamanho da bolha vai ser a sua métrica. O que você quer informar em termos de número? No nosso caso, vai ser o faturamento, beleza? Ou você vai ter uma localização, ou você vai ter uma coluna de latitude e uma coluna de longitude. Normalmente, né? Não é muito comum isso aqui,
mas em alguns sistemas você consegue exportar uma coluna de latitude e longitude, que aí ele vai te dar a localização mais precisa, tá? Na maioria das vezes a gente não tem isso, então a gente vai usar uma coluna de localização. No caso aqui, a gente está pedindo ó, por continente. Então, eu vou voltar aqui, vou clicar no nosso gráfico aqui, e vou trazer a coluna de continente aqui, ó, continente, e vou trazer para localização. E aqui dentro do tamanho da bolha, eu vou trazer o faturamento. Vou jogar o faturamento aqui. O que, que vai acontecer? Ó? O gráfico, ele já vai entender, o Power BI ele já entende pelo texto, né, pelo nome do continente que tem lá, qual que é. Então aqui a gente tem a Europa, aqui a gente tem a Ásia e aqui a gente tem lá a América do Norte. Beleza? América do Norte. Norte América. Então, ele já tem lá para você uma inteligência que consegue ler isso. Se você jogar aqui um nome de cidade, por exemplo, ele também vai buscar para você ali o nome e tentar pingar essa bolinha na cidade específica. Qual que é o problema? Às vezes você joga numa cidade que tem o mesmo nome, por exemplo, tem uma cidade aqui no Brasil que tem o mesmo nome de uma cidade no México, por exemplo. E aí ele pode se confundir, tá? Mas aí depois eu posso trazer um outro vídeo para você, se você quiser também, deixe no comentário, como que a gente trata esses probleminhas de mapa, tá? Mas na maioria das vezes ele funciona bem. Aqui nesse caso dos continentes ele funcionou bem. Ou você tem a coluna de latitude e longitude, né? Para poder funcionar melhor. Então aí, nesse caso aqui, a gente não tem muitas edições para fazer. O que a gente pode mexer, por exemplo, é abrir aqui a opção de bolhas e aumentar o tamanho delas. Aumentar o tamanho das bolhas para ficar um pouco melhor. Alterar as cores delas, né? Vir aqui e colocar aquele verdinho que a gente estava falando. Ou até mesmo mudar as configurações do mapa. Se eu clicar aqui em configurações do mapa, eu posso mudar o estilo dele. Esse é o estilo rodoviário. Eu posso colocar em escalas de cinza, eu posso colocar ele em claro, posso colocar ele em escuro, ó, certo? Posso colocar ele como aéreo também, que aí fica esse mapa mais de visão aérea mesmo. E vou deixar ele no rodoviário, no padrão, beleza? Posso colocar aqui também os rótulos de dados, para a gente deixar aqui o nome dos continentes, fica redundante, né? Não sei se é preciso, então posso desligar aqui. E isso daqui fica a critério de vocês também fazer as outras edições, tá? A gente pode deixar como mapa de calor, ó, se eu habilitar aqui, ele vai ficar num formato de mapa de calor. Aqui não funciona bem, não. Mapa de calor é melhor quando você tem muitas regiões assim, né, no mapa. E aí ele vai deixar um contorno assim mais avermelhado quando for menor ou maior, né, depende da configuração, e mais azul quando for a outra extremidade, né? Vamos deixar normal aqui. E maravilha, temos o nosso dashboard. Então, como eu te falei, você consegue facilmente criar isso daqui. Claro, eu fui devagar, eu fui te mostrando aqui, mas você consegue replicar isso aqui muito simples, muito fácil. E eu te encorajo a fazer isso. Vai lá, baixa os arquivos que eu estou deixando aqui, executa esse processo, cria esse dashboard. Porque assim você consegue ter mais familiaridade com a ferramenta, né? E não vai ficar mais assustado, não vai ter mais problema de mexer aqui com Power BI. Inclusive, esse vídeo aqui, ele teve como objetivo te mostrar esse processo aqui de ponta a ponta. Mas existem várias outras coisas como modelagem dos dados para a gente fazer. E também tem a parte de medidas DAX que eu não te ensinei. Cada um desses números aqui, né, desses KPIs, dessas métricas, a gente pode calcular com medidas. E o ideal é que a gente faça com medidas. E, inclusive, a gente consegue trazer novos cálculos e novas análises com medidas DAX, que é uma linguagem para fazer cálculos aqui dentro do Power BI. Assim como a gente tem as funções do PROC-V, do Excel, as funções ali do próprio Excel, né? Para calcular as coisas. Então a gente também tem as funções DAX aqui, que são extremamente poderosas. Eu te convido a clicar nesse vídeo que eu vou deixar em algum lugar aqui, para você poder aprender um pouco mais sobre DAX e talvez eu deixe um outro aqui também
para você clicar para você poder ver também um pouco sobre modelagem de dados, tá bom? Então, com esse conteúdo aqui, você consegue construir o seu dashboard do zero, do absoluto zero, e chegar nesse momento aqui de ter esse relatório todo interativo, tá beleza? Espero que você tenha gostado. Se eu conseguir te ajudar, deixa uma curtida aí no vídeo e se inscreve aí no canal, tá? Eu vou trazer conteúdos semanais aqui de análise de dados, Power BI, Excel, que eu espero poder ajudar você. Valeu e até o próximo.